Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz a todos, muita harmonia, muita luz. Estamos nesse momento nos reunindo para mais um estudo de um tema importante do Evangelho segundo o Espiritismo e também do Livro dos Espíritos. E para tanto, nós convidamos a todos a que se reúnam conosco neste momento, nessa prece inicial. Deus nosso Pai, estamos neste momento, Senhor, nos reunindo em Teu nome, em nome de Jesus, contando, Pai, com a presença harmoniosa e as vibrações iluminadas dos mentores amigos que dirigem este trabalho. Que estas vibrações positivas possam penetrar nos nossos corações, possam penetrar nos nossos lares neste momento, envolvendo a todos os nossos familiares, envolvendo a todas aquelas pessoas encarnadas e também nos desencarnados que se associam conosco neste momento. Que a Tua paz, Senhor, que a paz de Jesus permaneça conosco durante esta atividade. Que assim seja. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante que o nosso mentor, Allan Kardec, esse coordenador extraordinário da doutrina espírita, ele traz, especialmente no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, mas que também tem profundas explicações sobre esta questão no Livro dos Espíritos. E nós vamos conversar sobre essas questões. Allan Kardec trata deste assunto, sobre a importância do momento do desencarne. Apesar da gente ter dificuldades de pensar nessa hipótese que chegaremos num momento da nossa vida para voltar para a pátria espiritual, voltar para a verdadeira vida, é uma questão desafiante para muitos, mas que nós temos que trabalhar, nós temos que conversar sobre essas questões e refletir sobre este momento importante, que é o retorno à pátria espiritual. E Allan Kardec, nessa questão que nós vamos tratar, Allan Kardec trata deste assunto lá no capítulo 28º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele propõe uma coletânea de preces espíritas. E Allan Kardec vai dividir esse capítulo, que é o maior do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dividir esse capítulo 28º em 5 partes, começando com as preces gerais, depois para as preces para aqueles que estão, para nós mesmos, para as pessoas que oram por si, também pelos vivos, pelos demais seres vivos, que nós podemos orar, pelos mortos, pelos sofredores e obsidiados. Então, uma proposta importante da prática, da vibração prática que nós podemos fazer, utilizando esse recurso da prece. Muito bem. Na terceira parte deste capítulo, que é a prece pelos vivos, o último item, Kardec apresenta a prece para os que estão desencarnando, os que estão agonizando, aquele último momento que nós vamos ter aqui no plano físico, aqueles últimos momentos que nós vamos ter. Então, Kardec vai propor, porque Kardec, antes de sugerir a prece, em todo das 4 partes, principalmente deste capítulo, ele faz um prefácio, ele coloca uma explicação extraordinária que nós precisamos estudar para compreender. Depois, então, ele propõe uma sugestão de prece. Então, para os espíritos que estão em agonia. E nós vamos ver que no Livro dos Espíritos, na questão 155, Kardec pergunta para a espiritualidade como se opera a separação da alma com o corpo. Como é que se opera? E os espíritos respondem: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Mas Kardec desdobra a questão, numa questão A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E os irmãos espirituais respondem: não.
A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram, se desatam, né? Isso é uma coisa extraordinária, né? E Kardec vai depois complementar essa resposta com a sua posição, né? Ele vai dizer lá pelas tantas: a observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável, né? De acordo conforme cada pessoa, cada indivíduo, né? Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é o da libertação, com apenas algumas horas de diferença. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida, né, foi toda material, sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando muitas vezes, né, dias, semanas, até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre a proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Então, para aquela criatura que já se dedica ao bem, né, que age com equidade, né, com equilíbrio, com moralidade, que cumpriu todo o seu programa aqui na Terra, este momento vai ser muito mais rápido. Ao passo que aquelas pessoas, né, mais materialistas, mais apegadas à matéria, né, mais sensualistas, elas que nunca se preocuparam em pensar, né, nessa continuidade da vida depois da morte, esta, né, separação é bem mais lenta e bem mais difícil de ocorrer, né? Então, essas questões Kardec vai trazendo para a nossa reflexão, né, no Livro dos Espíritos e também no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós sabemos, né, que esse momento da agonia final, em que o espírito vai, né, se desprender do corpo físico, né, que gradualmente, assim como ocorre no nascimento, né, que molécula a molécula do perispírito, se elas vão se agregando ao óvulo fecundado, na hora do desprendimento, também não é um processo longo, né? Não é um processo rápido, especialmente para algumas pessoas, né? Nós temos uma enfermeira do Hospital de Clínicas, uma enfermeira de alto padrão, muito amiga nossa, que por muitos anos o trabalho dela era justamente acompanhar os pacientes que estavam em fase final, né, da vida. Então ela narra assim, muitas experiências, né, que para muitos é um momento de muita angústia, de muita incerteza, e para outros é um momento tranquilo, né, bem ameno. E isso então vai sempre ter uma ligação com o tipo de vida que nós levamos aqui na Terra, né? Com a consciência que nós temos, que nós estamos num espaço, né, de aprendizado, né? Nós temos um período de aprendizado e que o nosso fluido vital, né, aquele fluido energético que nós precisamos e que está acoplado ao nosso perispírito e o espírito, ele vai se extinguindo, né? E quando acaba esse período, nós retornamos à espiritualidade, né? Então Kardec vai trazer justamente no 28º capítulo, na prece, né, pelos vivos, a última prece desse item é por um agonizante. Então, que momento importante é este que nós possamos, né, alguma vez ajudar, né, um ser amado, ou seja quem for, né, para este momento. E Kardec vai explicar: a agonia é um prelúdio da separação da alma e do corpo. Pode dizer-se que neste momento o homem tem um pé neste mundo e um no outro. É penosa, às vezes, essa passagem para os que muito apegados se acham à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para o do outro.
ou cuja consciência se encontra agitada por pesares e remorsos. É bem mais difícil, né? Para aqueles cujos pensamentos, ao contrário, buscaram o infinito e se desprenderam da matéria, menos difíceis de romper-se são os laços que o prendem à terra. E nada tem de dolorosos os seus últimos momentos. Isso é importante que a gente se dê conta, né? Apenas um fio liga, então, a alma ao corpo, enquanto, no outro caso, profundas raízes a conservam presa a este. E, em todos os casos, né, a prece exerce uma poderosa ação sobre esse trabalho da preparação. Então, quem tem a oportunidade de estar assistindo, né, pode ajudar muito, porque a prece é um lenitivo extraordinário, que vai amparar, né, o moribundo de sempre, né? E essa prece, e Kardec propõe aqui uma sugestão de prece, uma sugestão importante de prece que a própria prece nos faz refletir bastante. E ele propõe o seguinte, que possamos dizer na prece, né? Deus onipotente e misericordioso, aqui está uma alma prestes a deixar o seu envoltório terreno para volver ao mundo dos espíritos, sua verdadeira pátria. Dado-lhe seja fazê-lo em paz e que sobre ela se estenda a tua misericórdia. Bons espíritos, que a acompanhastes na terra, não a abandoneis neste momento supremo. Dai-lhe forças para suportar os últimos sofrimentos que lhe cumprem passar neste mundo, a bem do seu progresso futuro. Inspirai-a para que consagre ao arrependimento de suas faltas os últimos clarões da inteligência que lhe restem, ou que momentaneamente lhe advenham. Dirigi o meu pensamento a fim de que atue de modo a tornar menos penoso para ela o trabalho da separação, e a fim de que leve consigo, ao abandonar a terra, as consolações da esperança. Então é muito importante este momento, né, extraordinário em que nós, não está ainda na nossa hora, mas que nós possamos, né, ajudar essa criatura a se desprender. Nós tivemos acompanhando, alguns anos atrás, um companheiro nosso extraordinário, né, de uma vida belíssima, né, de vivência no bem, alta moralidade, né, uma criatura que se dedicou à família, ao movimento espírita também, fundou Casa Espírita, foi presidente, trabalhou, mas especialmente este nosso irmão, nosso querido Rui Lima, que nós homenageamos agora nesse momento, este irmão, ele fez um trabalho muito lindo nas caravanas de visitação aos lares por muitos anos. Todos os sábados pela manhã ele reunia um grupo de pessoas, se dirigia para Restinga ou outros bairros, né? E naqueles lares humildes, pobres, que estavam adredemente, né, agendados, ali ele com a sua equipe de trabalho, às vezes se dividiam 2 a 2 em cada lar, ele por muitos e muitos anos levava a mensagem dentro desses lares de amor, de consolo, né, dava paz, enfim. E quando chegou o momento, né, já idoso, ele teve hospitalizado e já se concluía que chegava ao fim, né? E junto com a filha, muito nossa amiga também, no hospital, no momento do desencarne, né? No momento do final da agonia, a filha orando com ele, e era justamente no horário final da caravana que ele fazia no sábado pela manhã, às 11 horas da manhã terminava a caravana. E ele então vira-se para a filha e diz: a caravana chegou, eu vou com eles. E desencarnou. Então, veja, é uma vida extraordinária, né? Já para aquela criatura que não se preparou, se torna uma coisa bem mais difícil, né? Bem mais desafiante esse momento, mas nós temos que pensar, né? O nosso Filomeno de Miranda, esse querido espírito que se manifesta muito pelo Divaldo, né? Que utiliza a mediunidade do Divaldo, neste livrinho, né, Temas de Vida e da Morte, que é um livro muito bom, muito profundo e pequeno, né, ele, ante os moribundos, nessa passagem, ele vai nos dizer o seguinte: os minutos ou horas
que precedem a desencarnação revestem-se de muita significação para o ser em preparativos para seguir para a espiritualidade. O afrouxamento dos laços perispirituais e consequente desfazimento deles ocorre entre sensações e emoções complexas que variam de criatura para criatura conforme o grau evolutivo, né, de cada um, né, conforme cada um tenha vivido, né? Deste modo, deve transcorrer em clima de paz aquele ambiente, né, para um feliz processo liberativo, para que no instante em que cessem as pulsações orgânicas, nenhum choque vibratório atinja o recém-desencarnado, né? Então ele aconselha aqui, né, como é que a gente deve fazer, né? O ambiente de harmonia, saturado de vibrações benéficas, contribui efetivamente para tornar ameno e compensador o momento da morte, mesmo para os que não souberam utilizar quanto deveriam dos tesouros da vida, facultando que sobre eles os afetos espirituais possam exercer a ação benéfica e até impeditiva da loucura e dos pesadelos cruéis que há muitos assaltam neste momento. Então, quanto vale, né, a vibração positiva, né, o amor? E ele ainda, comentando mais adiante, ele diz, né, encarcerando-se temporariamente no corpo para o cumprimento da programação iluminada, nisso no nascimento, né, todos ficam felizes, todos cantam, é uma alegria receber um espírito que reencarna, né? E ele faz a seguinte comparação: seria de esperar-se que todos os que compartilham dessa experiência proveitosa e o próprio triunfador se alegrasse quando fosse a hora do nosso desencarne, que cantássemos hosanas de felicidade, agradecendo as dádivas recebidas que irão contribuir para a plenitude buscada. A morte, nos diz ele, portanto, é um momento de valiosa expectativa para o ser. Não deve ser antecipada, né? Não deve ser, é um momento muito rico para esse espírito que está se desprendendo. Ele cumpriu a sua tarefa na Terra, né? Claro que muitas vezes esse processo não é tão ameno, tão belo, né? Muitas vezes é um processo muito doloroso, como no caso do suicídio, né? O suicídio premeditado, em que há a morte física, mas não há o desencarne, e Filomena de Miranda trabalha muito essa questão, né? Que muitos morre o corpo, né? O corpo fica sem vitalidade total, mas o espírito tem uma imensa dificuldade de desprendimento, então ainda não há o desencarne. E muitas vezes ele acompanha, né, no túmulo, muitas vezes, o desagregar, né, molecular total. Mas vamos refletindo, vamos pensando, nos preparando e ajudando, né, esclarecendo e mostrando que tanto o momento do reencarne, do nascimento, é um momento sublime em que se inicia uma experiência, quanto o momento da agonia final, do desprendimento final, que é um momento, inclusive, decisivo, porque ali o espírito pode tomar consciência, né? Se penitenciar do que fez, pedir perdão, rogar a Deus o amparo, se associar ao seu anjo guardião, que foi o seu tutor durante toda a encarnação, quer dizer, ele voltar a se reconectar com esse espírito amigo, com os espíritos familiares, com os mentores. Então, essa proposta, né, de reflexão em cima desse item, né, 59, né, 57, 58 do nosso livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no 28º capítulo, é bom, né, que a gente releia, faça reflexão e pense bastante nessa questão. Então, assim, queridos irmãos, nós agradecemos, né, a presença de todos, o amparo, e vamos finalizar, né, a nossa conversa, a nossa reflexão, que não foi nem sempre das mais agradáveis, mas é importante que a gente reflita, né? Então vamos fazer a nossa prece final. Acompanhe-nos, por favor. Deus Pai amado, após essas reflexões, Senhor, que fizemos
sobre este momento importante do retorno à verdadeira vida, à vida espiritual, que nós saibamos, Pai, amparados pelos nossos anjos guardiões, pelos nossos espíritos protetores, pelos espíritos familiares e amigos, que nós possamos, viver de tal maneira, oferecer a nossa vida atual de tal maneira, que este momento, Senhor, do nosso desprendimento, seja um momento de paz, de harmonia, de luz, onde nós possamos, conscientemente percebermos a nossa alegria de retornarmos à espiritualidade, à verdadeira vida, com a nossa consciência tranquila. Ajuda-nos, Senhor, ampara-nos e permita, Pai, que possamos a cada dia nos tornarmos um pouquinho melhor. Que assim seja. Muita paz a todos.